você vai nos dizer. Falando em vasodilatação, Boa. a pessoa que tem em excesso, como os atletas, pode ao longo do tempo ter problema de o coração não ter capacidade de bombear sangue? Porque assim, quando as pessoas me questionam sobre vasodilatação, eu penso que o problema mesmo é vasoconstrição. Isso. Certo? Isso é um problema. Certo. Agora, quando ele fala de ter em excesso aqui, eu acho que talvez também ele esteja visando o lado estético. Que talvez nem sempre o estético mostra ali, e aí quer dizer que realmente então... Ótimo, não, perfeito, perfeito. Não, maravilhoso isso daí, cara. Isso, uma coisa é o que você vê por fora, né? Entendeu? Assim, se o cara tá vasodilatado, tá com as veias saltadas, tudo, isso é uma coisa. Que geralmente a gente utiliza ioimbina, de látex impuro, Forpump ou L-arginina, ok. Mas assim, o óxido nítrico, o NO, ele é fundamental para evitar lesão, para evitar infarto, por exemplo, ou evitar a extensão do infarto. O óxido nítrico ele é objeto de estudo, inclusive estudo experimental em paciente que está infartando para diminuir o tamanho do infarto. E assim, função erétil depende do óxido nítrico. Raciocínio, memória, tamanho de cérebro depende do óxido nítrico. Então assim, a quantidade, a biodisponibilidade do óxido nítrico dentro do seu corpo. Eu não estou falando do que está fora, não estou falando da sua veia, eu estou falando do que está dentro do seu corpo. É fundamental para evitar lesões, para evitar envelhecimento vascular e tudo mais. Então eu sou uma pessoa que suplementa, que prescreve para os meus pacientes abundantemente. L-arginina, Trubit, ou de látex impuro, ou Forpump, porque assim, a quantidade de óxido nítrico que está dentro do seu vaso vai determinar. Então foi o que o David falou. Agora, o que você está falando também pode ser o seguinte: se a pessoa é muito vasodilatada, ela pode ter sintomas de hipotensão. Então assim, você vai lá e toma tadalafila, 10 mg, tadalafila, 20 mg. E aí vamos imaginar que você está usando algum outro vasodilatador. Porque esses vasodilatadores, eles podem ser sinérgicos, eles podem se potencializar, entendeu? Então muitas vezes você pode usar, por exemplo, já está usando L-arginina, está usando ioimbina e está usando tadalafila. Aí você vai lá ver se a sua pressão está de 90/50. Você pode ter um desmaio, você tem uma síncope, entendeu? Então isso que é importante. Se a pressão arterial está ficando baixa demais a ponto de você ter sonolência, turvação visual, ou seja, ficar com a vista escura, aí você está usando vasodilatador demais, entendeu? Em excesso. Então não sei. Mas é difícil chegar nesse ponto, né? Mas pode chegar. Às vezes eu pego o paciente que está se entupindo de vasodilatador, usa muito vasodilatador. Porque tem que ver também aqueles nutracêuticos, fitoterápicos que podem vasodilatar o indivíduo, e aí o cara põe uma tadalafila, entendeu? Põe uns 20 mg de tadalafila todo dia, entendeu? Aí o cara tá pedindo para sincopar, para desmaiar, entendeu? Agora eu vou fazer uma pergunta pro doutor com relação à tadalafila. Isso não é um pouco de desculpa, o uso da tadalafila no meio do bodybuilding? Para a questão da ereção? Exato. Ah, sim. Não é um tanto quanto assim? Porque, cara, de verdade, com tanto suplemento bom que você acabou de citar, sim, e que eu uso e que eu amo diversos deles. Boa. Né? Eu nunca usei esse negócio. Tá. E aí você vê gente que, inclusive, aí depois de uma conversa mais pau, o cara fala que, mano, ó, se não é isso, cara, eu não tenho uma vida sexual. A verdade é que é a seguinte, ó. A minha consulta, eu percorro todos esses problemas. Quando eu chego na parte da função sexual, 100% dos caras falam que a função sexual tá uma beleza. Não, o cara tem uma ereção fantástica, ele consegue ter ereção, manter a ereção, a sensibilidade peniana tá uma beleza, mas quando você vai ver não é exatamente isso, como foi o que você falou, entendeu? A tadalafila tem alguns pontos que eu gostaria de falar, ainda bem que me deram essa oportunidade, eu vou falar. Primeira coisa, se for escolher uma tadalafila, escolha uma tadalafila decente, uma tadalafila boa. Então assim, escolha, por exemplo, o melhor, não tem conflito de interesse, não sou patrocinado por ninguém, mas o melhor é o Cialis. Tem marcas de tadalafila que são as verdadeiras porcarias, você vai ter dor de cabeça e não vai ter ereção nenhuma. Ok. A segunda coisa é respeitar a meia-vida da droga. Então assim, o cara quer ter a relação lá 10 horas da noite, o pico de ação da droga vai ser por volta das 3 horas depois que ele tomou.
entendeu? Então, por exemplo, se ele tomou no dia anterior, vai ter tadalafila no sangue, mas não vai ser a resposta que ele gostaria. Pode não ser. E outra coisa, toma com pouca água e sem alimento, assim, com pouca água e estômago vazio. Aí você vai ter uma resposta excelente do medicamento. Mas eu concordo com você. O pessoal fala muito da questão do pump, né? Sim. Só que assim, pode ser isso também. A questão Cara, agora você falou uma coisa que eu fiquei com dúvida, né? Porque você falou assim de dor de cabeça. E eu, de verdade, em momentos que eu tentei testar, que eu falei, mano, vamos ver isso aí mesmo. Aí eu falo pra você, um amigo me deu uma quantidade lá e eu joguei num dia tal, no outro dia, não sei o quê. Acho que no segundo ou no terceiro dia eu me percebi com uma dor de cabeça. Tá, isso. E aí eu falei assim, mano, cara, eu não sinto nada de nada, por que essa dor de cabeça? Aí depois eu falei, mano, esse negócio. Tadalafila. E aí quando eu fui atrás pesquisar e fala não sei em quantos % dá esse colateral. Sim. Mas enfim, eu acredito nisso. Eu falo, cara, a gente tem tanto suplemento bom que não tem pra que o cara juntar tanta coisa e ainda mais um fármaco como esse. Sim, né? sim. E aí é isso que eu vejo. Depois você troca uma ideia mais a fundo com o cara e você vai ver que o cara fala, não, mas é que eu uso porque, cara, assim não... Entendeu? Então, assim, é mais desculpa. Agora, quando você falou de você sentir um pouco mais, você falou de sonolência e tudo mais, alguma coisa assim com relação a... Isso, se a pressão estiver baixando demais, entendeu? Assim, E pra chegar nesse ponto, acho que é muita coisa. Mas eu vejo que tem uns caras que, por exemplo, quando consome, que nem ginkgo biloba, quando começa a colocar outras coisas que são vasodilatadoras também, entendeu? A cúrcuma também... Então, assim, se a cúrcuma é muito potente, aí começa a somar, a ter efeito sinérgico. Aí o cara ainda coloca uma tadalafila e numa dose alta, 20 mg, o cara toma 20 mg todos os dias, entendeu? Pode ter hipotensão, entendeu? Então, assim, isso pode acontecer. E aí, o que vai acontecer? Ele pode ter tontura, ele pode ter escurecimento visual, pode até desmaiar. Então, assim, se tratando de uma pessoa que já se relata assim, já tem esse diagnóstico, né? Porque... existe isso também, né? A gente fala de pressão alta, tem pressão alta. Mas realmente existem pessoas que têm uma pressão mais baixa mesmo. Mulher, né? Mulher pode ter. É que a gente, quando tá fazendo... a gente só pensa no homem, né? Mas mulher tem uma tendência maior. Então, assim, se é aquela mulher que já chega... Vamos imaginar, a mulher já chega com uma pressão 100/60. O cobertor é curto, entendeu? Para essa mulher desmaiar, falta pouquinho. Você chega com 120/80, você ainda tem uma distância, entendeu? Agora chega a 100, 90, e se ainda coloca uma tadalafila, inventa muita moda, ela desmaia, sincopa. Então isso poderia acontecer até mesmo com um suplemento vasodilatador ou não? Com certeza, com certeza. Legal. Com certeza. Isso já não tinha conhecimento, mas de verdade a gente sabe que vasoconstrição é realmente mais danoso do que vasodilatação. Com certeza. Até mesmo porque o óxido nítrico nós fazemos essa produção, né? Em alguns momentos o nosso organismo, como defesa, faz isso mesmo. E isso é muito importante. Quem usa esteroide, aí entrando para o esteroide, você tem uma disfunção da produção de óxido nítrico. Você tem uma diminuição. Por isso que você ofertar o óxido nítrico é importante, através desses suplementos. E mais que isso, você tem um aumento do tromboxane A2, que faz vasoconstrição. É um fenômeno parecido com o da pré-eclâmpsia na gestante. Então você tem aumento do tromboxane A2 e tem diminuição do óxido nítrico. Então você tem mais tendência à vasoconstrição. Então suplementar fonte de óxido nítrico, por exemplo, uma boa fonte de óxido nítrico, suco de beterraba. Então assim, é importante. Para quem usa esteroide é importante.